Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar propriamente sobre investimentos. Mas eu tenho um compromisso comigo mesmo de passar para vocês o que é verdade, o que é correto, o que é justo, o que é honesto. E eu quero falar sobre o título desse vídeo. Isso não é investimentos. Eu sei que esse vídeo pode ser um choque de realidade para muitas pessoas, mas como diz o ditado, a verdade dói, mas precisa ser dita. Você já observou nos noticiários que as bets, os jogos de azar, têm feito muitas pessoas perderem dinheiro no Brasil? Pois é, esse é o nosso tópico de hoje. Bets, jogos de azar, casas de aposta, não é investimento. E eu posso falar para vocês que as pessoas que optam por esse caminho, elas nunca vão prosperar. Elas nunca vão ter uma independência financeira que elas desejam. Por quê? Porque essas pessoas elas são tomadas pela ganância. A ganância é o desejo desenfreado de ter algo a qualquer custa. Então, as pessoas movidas pela ganância de querer dinheiro fácil, elas acabam caindo no conto do vigário. E aí você pode tirar as suas próprias conclusões com os influenciadores que nós temos no nosso país. Clique aqui nesse link, essa casa está pagando muito, é claro. O celular do influenciador, sempre que ele jogar lá, ele vai ganhar. Por quê? Porque a casa está patrocinando ele para divulgar aquele jogo, aquela casa de aposta. Isso não é investimento. Se você já se sentiu tentado alguma vez em colocar o seu dinheiro suado, em colocar 10 reais que seja, 20 reais que seja, nesses jogos de azar, nessas bets, no tigrinho, o famoso tigrinho, né? Eu falo uma coisa para você, caia fora desses jogos de azar, porque isso vai acabar com o seu poder aquisitivo, vai acabar com o seu dinheiro. Aí talvez você possa me dizer assim, poxa, mas eu vi fulano ganhando, fulano colocou 10, tá com 200, fulano colocou 200, tá com 1000. É claro, eles precisam de uma isca para atrair mais pessoas. Mas olha só esses dados que eu vou colocar aqui na tela para vocês, tá bom? Veja só. Na promessa de ganho rápido, de dinheiro fácil, muitas pessoas têm perdido tudo que têm e muitas das vezes até o que não tem. Quantas notícias nós vemos, né, como pessoas de que fizeram empréstimos a agiotas, pegaram emprestado com o banco, usaram limites do cartão de crédito, sacaram limites do cartão de crédito para poder jogar nesses jogos de azar na expectativa de dobrar o valor, de ganhar dinheiro e acaba perdendo tudo e a pessoa ela acaba se prejudicando cada vez mais. E o pior de tudo é que isso vicia porque a mente ela fica programada, eu perdi agora, mas eu vou tentar recuperar. Aí a pessoa vai, recupera um valor e perde tudo de novo, aí ela quer recuperar, enfim, acaba se tornando um grande problema que a pessoa ela precisa, ela tem que resolver. Então eu quero passar para vocês hoje a diferença de mentalidade do investidor brasileiro, né, para o investidor americano. Preste atenção nesses dados. Nos Estados Unidos, mais de 60% da população investe em ações, enquanto no Brasil esse número é bem menor, cerca de 4% da população apenas. Além de ser um número muito grande, né, de investidores americanos em comparação aos investidores brasileiros, nos Estados Unidos, a maior parte das pessoas investe pensando no longo prazo, investe em previdência, aposentadoria, ETFs, ações de empresas sólidas, enquanto no Brasil, infelizmente, muitas pessoas ainda entram na bolsa buscando o ganho rápido, né? O brasileiro, ele é muito imediatista, ele quer as coisas para agora, né? Para ontem, vamos dizer assim, por isso que entram em jogos de azar e acabam perdendo até o que não tem muitas das vezes.
Quando o mercado cai, o investidor brasileiro se assusta, vende no prejuízo, e enquanto isso o investidor americano ele vê a queda de uma ação como uma oportunidade para poder comprar mais ações e ter mais ações na sua carteira, né? Se a empresa tem uma capacidade de se valorizar no longo prazo, quando a ação cai é uma oportunidade de você comprar com desconto, né? Comprar ação mais barata. Esse vídeo ele não é uma recomendação de investimentos, né? Eu não estou aqui recomendando nenhum tipo de investimento para vocês, mas eu quero mostrar para você a diferença de mentalidade de do investidor brasileiro para o investidor americano, né? Porque o que vai fazer você montar um patrimônio significativo não é o agora, é o longo prazo. Então você vai começar agora, então não espere ficar rico no primeiro ano, não espere ganhar dinheiro no primeiro ano, não espere montar o seu patrimônio dos sonhos no primeiro ano, não. É um processo, é uma construção. E se você que está assistindo esse vídeo agora, você tem dívidas, você é uma pessoa que tem nome sujo, então a primeira coisa que você precisa fazer é quitar as suas dívidas. Quitar as suas dívidas e criar uma reserva de emergência. Vamos supor que aqui tenha uma linha aqui. Se você tem dívida, você está operando aqui, ó, no negativo, né? Primeiro você tem que equilibrar o jogo. Você tem que chegar pelo menos no 0 a 0. No 0 a 0. Pagar as suas dívidas. E dívidas que eu falo não é compromissos, porque, por exemplo, você tem os compromissos mensais, conta de água, luz, aluguel, você que paga aluguel, conta de telefone, internet. Esses são compromissos mensais, são contas fixas. Dívidas que eu falo você comprou, por exemplo, uma geladeira na Magazine Luiza, na Americana, você comprou uma geladeira na Casas Bahias, aqui no caso do Amazonas você comprou uma geladeira na Bemol, não pagou, então você está lá com o seu nome sujo, né? Então, primeiro você tem que quitar essas dívidas para poder chegar no 0 a 0. Depois que você quitou as suas dívidas, então você vai começar a criar sua reserva de emergência para você ir começando a operar no positivo. E o que é uma reserva de emergência? Bom, uma reserva de emergência é uma forma de você se prevenir contra imprevistos. Já ouviu aquele ditado que é melhor prevenir do que remediar? Pois é, a reserva de emergência ela tem que ser de 3 a 6 vezes o seu custo de vida. Vamos supor que você tem um custo de vida de R$2.000. Então, R$2.000 é o que você precisa para se manter durante o mês. Então, você precisa separar esse valor de R$2.000 por 3 meses ou por 6 meses. Não estou dizendo que você precisa todo mês guardar os 2.000. Não, você precisa ir montando aos poucos, 50 por mês, 100 por mês, 200 por mês, até você chegar ao valor que corresponde aos 3 ou 6 meses. Por exemplo, se você tem um custo de vida de R$2.000 mensais, então se você criar uma reserva de emergência para 3 meses, então significa dizer que você precisa guardar R$6.000. E aonde você vai guardar esse valor? Você tem que guardar esse valor em algum lugar que tenha liquidez diária. No caso, são os CDBs, né, que são emitidos pelos bancos, a grande maioria. Tão famosa a caixinha do Nubank, os cofres do PicPay, não sei se tem algumas outras instituições que tem ali um lugar onde você pode deixar o seu dinheiro guardado, rendendo pelo menos, no mínimo, a 100% do CDI, né? que é o mínimo recomendado para uma reserva de emergência, a 100% do CDI. Essas siglas, CDI, CDB, FGC, eu vou explicar para vocês em outro vídeo, né? O motivo desse vídeo é mostrar para você que bets não são investimento, tigrinho não é investimento. Há uma diferença muito grande de investidores, pessoa física, na Bolsa Americana em comparação aos investidores, pessoa física, na Bolsa Brasileira, né? O brasileiro ele é imediatista, ele quer tudo para agora. Se você tem dívidas, então isso mostra que você não está pronto ainda para começar no universo dos investimentos. Você precisa primeiro
zerar o jogo. Você precisa equilibrar o jogo, chegar pelo menos no 0 a 0, sair do negativo. Se você já saiu do negativo, então você precisa criar sua reserva de emergência, que é o seu custo de vida, por 3, por 4, por 6 meses, entendeu? Então, se você gasta R$2.000 por mês, então você quer ter uma reserva de emergência para 3 meses, então você precisa ter 2.000 vezes 3 meses, que dá R$6.000. Então, R$6.000 vai ser a sua reserva de emergência. Bom, graças a Deus eu já consegui montar a minha reserva de emergência para 3 meses, né, seguindo o meu custo de vida. E graças a Deus, onde eu estou morando, o meu custo de vida não é muito alto, até porque o meu sogro cedeu essa casa para a gente morar. Aqui eu não pago água, nem luz, nem internet, por conta da empresa, né, que é por conta da empresa dele, que ele tem. Ele morava aqui, o meu sogro morava aqui, e aí ele, como tinha uma outra casa, ele foi morar nessa outra casa e cedeu esse espaço para mim, para a Fernanda morar. Também mora aqui com a gente uma cunhada minha. São 2 andares, né? Nós moramos na parte de cima, na parte de baixo mora a minha cunhada. Eu posso outro dia fazer um tour por aqui para mostrar para vocês o ambiente de trabalho, o local que a gente trabalha, né? Se você quiser, pode deixar aqui nos comentários, eu vou ler e responder os comentários, tá bom? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você gostou desse vídeo, então considere se inscrever no canal, deixa o seu like aí, curta, comenta, compartilha, tá bom? Eu escrevi aqui no roteiro as considerações finais para esse vídeo, que investir não é sobre emoção, sorte ou promessa de dinheiro rápido. Investir é sobre processo, constância e tempo. Bets não são investimento, trade não é para todo mundo, e começar a investir sem organização financeira é pular etapas, né? Então, se esse conteúdo faz sentido para você, como eu já falei anteriormente, não quero ser repetitivo, mas já sendo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque aqui a gente fala sobre investimento de verdade e não ilusão, né? Também não quero prometer que você vai alcançar um patrimônio em um curto período de tempo, não, de forma alguma. Eu quero ser transparente com vocês, tá? Alejandro, como é que você já está em questão de investimento? Bom, eu já tenho a minha reserva de emergência montada, graças a Deus. Eu já tenho algum valor aplicado no Tesouro Direto, né, Tesouro IPCA, para proteção contra a inflação, e eu já fiz os meus primeiros investimentos em fundos imobiliários e ações, que são os rendimentos que nós temos postado nos stories do Instagram, né? Então, se você quiser, você pode seguir no nosso Instagram, Alejandro Benchimol, vou deixar aqui também, tá bom? E esse mês eu já vou separar uma parte do nosso salário, do nosso pagamento, para poder comprar mais ações. Se você quiser que eu compre ações na prática e mostre aqui para vocês, então deixe seu comentário aí também, tá bom? Gente, como eu falei no outro vídeo, não tenho ainda uma desenvoltura muito grande para vídeos, talvez esse vídeo fique um pouco mais longo, mas eu agradeço pela sua atenção. A gente vai melhorando, a gente vai se adaptando, se adequando com o tempo, e eu agradeço muito pela sua atenção, tá bom? Um grande forte abraço e até a próxima!